Todos os sábios morreriam em Babilônia, caso Deus não lhes socorresse através de Daniel. E eles, aflitos, procuraram a Daniel, para que também não perecesse. E Daniel, apesar da sentença do rei, que já se apressava a cumprir, foi corajoso em ter com o encarregado daquela hedionda matança. E em seguida foi ter com o rei, que mesmo irritado com o tempo que os magos demandavam, aceitou dar tempo a Daniel. O Deus do céu, que se assenta sobre o dilúvio e é poderoso acima de todos os altivos, revelou o segredo em meio à noite de aflição e turbação de coração até a morte. Deus revelou o segredo numa visão à noite. Os filhos dos cativos de Judá se tornaram governadores e regentes das províncias babilônicas. Deus mostrou em sonho uma agenda escatológica com referência às formas de governos e domínios que ocorreriam no mundo, desde o império principal, depois o secundário, o terceirizado, o concessível e o fraco. Daniel 2, 20 a 23, Daniel 2, 32 e 33. E o vento os levou. Todos os reinos do mundo e a glória deles, desde o ouro fino até ao barro misturado com ferro, o vento os levou. Ficando o reino sempiterno da pedra tirada sem mãos, que se tornou uma montanha de poder e vida, para dar vida a todo o mundo. O Deus do céu tem dado até à mente humana a associação do Messias definitivo com a vida eterna. Está escrito: eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. E ficou o homem chamado Juízo de Deus, ou Deus é Juiz, à porta do rei, do imperador da Babilônia. Os filhos de Abraão, nascidos das pedras, viram e ouviram as maravilhas do Deus Todo-Poderoso sobre todos os reinos da terra. Daniel 2, 44 e 45. Dispensação da Babilônia. A fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Daniel 3, 24 e 25. Carta de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Daniel 4, 1 a 3. Imperador lobisomem. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens
e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de entre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe nasceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Daniel 4, 31 a 33. Nabucodonosor. Mas no fim deles, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel 4:34. Ciro, o meu pastor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, 2 e 3. Josué e Zorobabel. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. E então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Esdras 3, 8 e 9. Edito de Beltesazar. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Daniel 5, 29 e 30. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Daniel 6, 25 e 26. Ciro Dario. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Daniel 9, 25 e 26. Jonas e Nínive.
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas 1, 1 a 3.